Salmo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Que Deus fale conosco através da sua palavra. Amados irmãos, este é um salmo de coroação. Este é um salmo de entronização. Alguns judeus falavam deste salmo como sendo o primeiro, mas o próprio Paulo disse, como está escrito no salmo segundo. Alguns judeus falavam primeiro porque eles juntavam o primeiro salmo com o segundo. Eu já disse que eles são até um pouco diferentes dos outros salmos, o salmo 1 e o 2. E eles servem de entrada, como se fosse uma porta de entrada para o saltério. Então, por isso que alguns consideram aqui o Salmo 1 e o 2 num todo, com uma unidade, digamos assim. É interessante também sempre lembrarmos que quando o Novo Testamento cita o livro dos Salmos, nós devemos observar que havia uma mensagem próxima e uma mensagem remota no livro dos Salmos. Aqui nós temos uma perspectiva profética, ou seja, o Salmo no primeiro momento falou de Davi, mas de uma forma mais profunda, plena, maior, fala do Senhor Jesus Cristo. Nós temos então uma dupla perspectiva, ou como se diz, um duplo cumprimento. Cumpriu na vida de Davi, dos outros reis, mas se cumpriu perfeitamente, de uma forma mais apropriada, no Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança. O livro de Apocalipse mostra que o reinado final do Senhor Jesus Cristo cumpre o Salmo 2. Por exemplo, quando Deus diz: em ti serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra, Paulo diz que o evangelho foi anunciado a Abraão neste sentido. Nós temos então um cumprimento maior, como se respingasse várias vezes este cumprimento profético da Bíblia. Quando você pega uma pedra achatada e lança num lago, bate várias vezes a mesma pedra, e essa é a ilustração que se usa. A mesma profecia se cumpre várias vezes, como numa cadeia de montanhas, mas a maior delas, o cumprimento final e maior, é do Senhor Jesus.
Nós vemos aqui, irmãos, e quando nós lemos a Bíblia, nós temos que pensar quem está falando neste momento. É o narrador? É o próprio Deus? Por exemplo, você vê aí no versículo 1, no versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei. Quem está falando agora? Então nós temos um movimento da narrativa. Primeiro, o próprio autor do Salmo está levantando um questionamento. Por quê? É uma pergunta. Afrontado pelos rebeldes, o Messias é assistido pelo Pai. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os rebeldes são questionados aqui por sua tolice. Por que eles se levantam contra Jesus? Eles não sabem quem é Jesus? De fato, eles não sabem. Eles são culpados por aquilo que fizeram contra o nosso Senhor e Salvador, mas eles não tinham dimensão de quem realmente era aquela pessoa. Por isso que Jesus disse: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então o salmista está dizendo: por que se enfurecem os gentios? Que tolice é essa, se levantar contra Deus e o seu ungido? A palavra que aparece aqui para enfurecem é a palavra usada para amotinam. Por que se agitam? Por que se reúnem de uma forma tumultuada? E foi exatamente isso que fizeram no ministério do Senhor Jesus. Especialmente naquela última semana, nós acabamos de ver no final de Mateus, eles reunidos naquela cumplicidade iníqua contra o nosso Salvador. Eles imaginam coisas vãs, eles cogitam. A palavra imaginar aqui é a mesma palavra no original hebraico para meditar, no versículo 2 do Salmo 1, que é aquele falar baixinho, praticamente um murmurar, aquela pessoa que fica maquinando, pensando e pensando na mesma coisa. Como nós vamos destruir o Messias? Como nós vamos acabar com o ministério dele? Então o salmista pergunta: por que os gentios fazem isso? Por que os povos se levantam contra Deus? O que eles falam? Rompamos, sacudamos. Eles dizem: vamos tirar o jugo que o Pai e o Filho nos impuseram. Eles conspiram contra o Senhor. Meus irmãos, este mundo não ama Deus, este mundo odeia Deus. Às vezes as pessoas falam: se Jesus viesse hoje seria diferente, seria pior, no sentido da intenção das pessoas. Ele não virá, ele virá em glória, para a destruição dos seus inimigos e para a salvação do seu povo. Mas hoje nós não temos uma humanidade evoluída, nem a história caminha como se fosse um progresso cada vez maior, melhor, cada vez pior. E cada vez mais esta intenção que estava lá em Herodes, Pôncio Pilatos, nos gentios, na nação judaica, cada vez mais isso continua no coração dos homens ímpios. Então o que acontece aqui é aquela famosa batalha escatológica, aquele conflito entre a luz e as trevas, a descendência espiritual do Senhor Jesus Cristo e a descendência carnal, a da serpente, Satanás. Apocalipse 12 fala sobre isso, o livro inteiro de Apocalipse fala. Então vejam, eles estão se juntando, eles estão contra Deus, eles se enfurecem, eles se amotinam, eles imaginam coisas vãs, eles se levantam. Se levantar aqui é se posicionar contra. Tanto que diz aí: se levantam e conspiram contra. Eles tomam uma posição, não de quebrantamento, mas a posição contra o Senhor. O mundo está cheio disso.
as ideologias das universidades, os povos, as nações. E por trás desta realidade que nós vemos, existe um plano de fundo espiritual. Satanás agindo com os seus bonecos, com os seus instrumentos contra a igreja. E cada vez mais o próprio Deus permite que ele tenha uma ação ainda maior. Mas eles odeiam o Senhor, eles odeiam a igreja. Eles querem acabar com a palavra de Deus. Eles se posicionam então contra o Senhor. Veja, conspiram contra, eles se levantam. Eles conspiram. É um conclave aqui. E a igreja apostólica, em Atos capítulo 4, nós lemos na liturgia, quando eles se reúnem para orar, eles citam este salmo, como que dizendo: o Senhor é assim mesmo. O que nós rogamos é que o Senhor revista os seus servos de forças, para que eles continuem a pregar a palavra da verdade, e não esmoreçam, se enfraqueçam diante dos inimigos. Meus irmãos, uma grande batalha, luz e as trevas, Jesus e o diabo. Não é uma batalha de forças, como se eles estivessem medindo forças. O Senhor Jesus acabará com eles, mas enquanto isso eles resistem à verdade, eles se levantam contra Deus. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles se veem assim aprisionados, limitados por Deus, como se Deus estivesse impondo sobre eles um jugo, uma cerviz. Então eles falam aqui: sacudamos de nós, essa é a ideia do texto, as suas algemas. Talvez você esteja pensando: quanta inocência se levantar contra Deus. E é isso mesmo, porque olha, digamos assim, num sentido poético, a reação de Deus: ri-se aquele que habita nos céus, versículo 4. Deus não ri do julgamento, como se tivesse prazer na morte e no juízo. Deus ri da inocência destes homens, querendo matar o Senhor Jesus, o autor da vida, destes que se levantam contra o rei. Que é o homem para se levantar contra Deus? Quem pode conspirar contra o Senhor Yahvé? Pode observar aí no versículo 2, Yahvé, Senhor, com todas as letras maiúsculas, o nome próprio, particular de Deus, o nome pessoal de Deus, Yahvé, e o seu ungido, Jesus Cristo, o Filho. Como diz aí o versículo 12, Filho está com a letra F aí maiúscula, está falando do Senhor Jesus. Ri-se aquele que habita nos céus. Sabe quando a criança imagina que vai levantar uma mesa de mármore, uma mesa pesada, ela diz: eu consigo levantar. Aí você ri não dela, não como se fosse uma zombaria dela, no sentido assim sarcástico, não, ri da inocência. Diz o texto: o Senhor zomba deles nesse sentido. Quem são estes homens para se levantarem contra o Senhor? Agora, amados irmãos, vamos pensar em nós também. Quem somos nós para resistirmos a Deus? Se nós estamos resistindo à palavra do Senhor, estamos como estes aqui, resistindo Deus. Quem somos nós para desprezarmos a força, a glória de Deus e fazermos a nossa própria vontade? Até quando esta vida? Resistindo a Deus, o Pai e o Filho. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Aquele filósofo francês Voltaire disse: a Bíblia será aniquilada. Daqui 100 anos não existe mais. Depois de 100 anos tinha uma sociedade bíblica no bairro da casa dele. Isso que é, digamos, a zombaria de Deus diante dos seus inimigos.
Ele frustra o propósito dos seus inimigos, o Senhor zomba deles. Os rebeldes então são questionados por sua tolice. Por que estão fazendo isso? Não tenhamos nós, irmãos, um coração rebelde, de resistência a Deus. Vamos nos dobrar diante do Rei. Os rebeldes são questionados por sua tolice, são desprezados pelo Senhor e agora são julgados pela ira de Deus. Não fica assim, sem nada. Aquele que disse, eu venho, ele virá, diz Hebreus. Na sua ira, mas Deus fica irado, fica e muito. Aquela reação justa de Deus, não o descontrole é nosso, essa ira descontrolada, descompensada, fala que não deveria, isso é do homem, essa é a ira do homem. Agora a ira santa é a reação justa, em justa medida, apropriada, que é a ira de Deus. Veja, na sua ira, a seu tempo, no tempo certo, no tempo determinado, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Confundirá aqui significa eles ficarão espantados, aterrorizados, arrebatados, perturbados, atônitos. E quando Deus manifestar a sua ira diante desses inimigos aqui? E aí? E quando o Senhor Jesus vier em glória sobre as nuvens, com todos os seus anjos gloriosos, estabelecer o seu trono branco, como diz Apocalipse capítulo 20, cadê os gentios que se enfurecem? Cadê os povos que imaginam coisas vãs? Cadê os reis da terra que se levantam? Cadê os príncipes que conspiraram contra o Senhor? Diz o livro de Apocalipse que eles se voltam para os montes e dizem, caiam sobre nós, escondei-nos da face da ira de Deus e do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode escapar? Meus irmãos, o que nós encontraremos no fim? Ira de Deus ou graça? Se você entregou o seu coração para Cristo, você encontrará graça, e pode ter certeza disso. Não fica com medo, não fica numa incerteza, não sei, estou fazendo valer. Ninguém faz valer nada, esquece isso. Confia no sacrifício de Jesus, entrega seu coração a Ele, confia nele. Você encontrará ali o Senhor Jesus gracioso, dizendo, vinde benditos de meu Pai. Você de fato é o meu discípulo. Você não se envergonhou de mim. Agora eu também te confesso diante do meu Pai. Agora aquele que se envergonhou de Deus e da sua palavra, aquele que não testemunhou Jesus diante dos homens, aquele que se envergonhou também será envergonhado. Aquele que negou Jesus, Jesus também negará, dizendo, eu não o conheço. Este enfrentará a ira de Deus. Amado irmão, a ira de Deus é esmagadora. Você consegue imaginar isso? Corra para o Senhor Jesus antes que seja tarde demais. Viva para o Senhor Jesus antes que essa ira caia sobre os homens e eles fiquem assim atônitos. Não sabemos o que fazer, agora é tarde demais mesmo. Quantos estão morrendo sem o Senhor Jesus? O que vai acontecer com eles? Já pensou nisso? Mas agora, diz o Senhor soberanamente, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Vejam, nós temos os reis da terra se levantando, príncipes, povos, nações. Agora o Pai diz, o meu rei, eu constituí. A palavra constituir aqui significa eu entronizei.
E se você olha para Apocalipse 14, há muitos paralelos para fazer aqui com este salmo, mas um deles é Apocalipse 14. Olhei, diz João, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Olha aí o Monte Sião de novo. E com ele 144 mil, a totalidade da igreja, 12 vezes 12 vezes 1000, a totalidade, dá 144 mil. Tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. O Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, coroado, entronizado, declarado rei pelo Pai. E agora com os seus seguidores. Diz aí, não se macularam com mulheres, são pessoas consagradas, são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Eu quero ser um seguidor do Cordeiro, mas tem que ser nessa categoria, por onde quer que vá. O que Ruth disse para Noemi, nós devemos dizer para Deus: Senhor, aonde quer que fores, irei eu. Chega Deus soberanamente e acaba com todo esse tumulto das nações, dos povos, dos reis, dos príncipes, e diz: o meu rei agora está estabelecido sobre o Monte Sião. E essas palavras eram pronunciadas no dia em que o rei era coroado lá em Israel. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em Atos capítulo 13, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: Deus ressuscitou o seu filho, como está escrito no Salmo 2. Aí ele cita: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aquela palavra de coroação, exatamente esta, o pai disse para o filho no dia da sua ressurreição. E aí sim ele recebeu toda a autoridade sobre céu e terra. Veja, meus irmãos, o cumprimento perfeito, preciso da palavra de Deus. O Antigo Testamento entrando, digamos, no Novo Testamento, e o Novo lançando luz sobre o Antigo Testamento. Jesus não foi gerado, ele não é criado, ele não é criatura, ele é o Criador. Portanto, esta palavra, tu és meu filho, eu hoje te gerei, está explicada, muito bem explicada em Atos 13, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. A palavra que era pronunciada para os reis, no dia da coroação, entronização, o Pai declarou para o Filho. Veja Paulo aos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 3, com respeito ao seu Filho, está falando de Jesus, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado, ou seja, declarado, Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, olha agora, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. A ressurreição, então, é a declaração do triunfo do Filho de Deus, que agora ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que ele recebeu toda a autoridade sobre os céus e terra. E agora? Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. É exatamente o que ele fala em Mateus capítulo 28. Os todos lá, toda a autoridade, vão para todas as nações, ensinando todas as coisas, e estou com vocês todos os dias. O pastoreio então do Senhor Jesus, de acordo com o livro de Apocalipse, citando o Salmo 2, é universal, é mundial. Diz aí o versículo 9: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 19. O reino do Senhor Jesus ganhando aquela expansão, aquele corpo, Jesus recebendo a herança das nações, Jesus agora com uma vara, veja aí, de ferro, quebrando todo o poder
do inimigo, quebrando aquelas nações, aquelas forças do mal, das trevas. Ele faz tudo sozinho, não precisa de ajuda de ninguém. Ninguém ajuda o Senhor Jesus a fazer alguma coisa, isso é uma tolice. Com a sua vara, ele rege e despedaça como um vaso de oleiro. Afrontado pelos rebeldes, o Messias é assistido pelo Pai. Declarado como filho, o Messias é rei do universo. E por último, servido como Senhor, o Messias é refúgio de alegria. Versículo 10: agora, pois, ó reis, sede prudentes. Um rei não era divertido assim, mas a palavra de Deus tem poder para divertir qualquer pessoa. A palavra de Deus está acima de qualquer homem. Tanto que quando o profeta Natan diz para Davi, tu és o homem, Davi não diz, mas quem é você para repreender o rei? Ele diz, pequei contra o Senhor. Porque diante da palavra de Deus poderosa, bendita, gloriosa e santa, todo homem tem que se curvar, cair diante da palavra de Deus. Então veja, agora o salmista está repreendendo o rei. Sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Você tem observado essa pompa dos juízes da nossa nação? É um poço de soberba. Basta ouvir um pouquinho eles falando. A soberba saindo pelos poros. Eles são orgulhosos. Eles não se deixam advertir mesmo. Exatamente como está escrito aqui. Mas eles enfrentarão o justo juiz. Não vai ter pompa nenhuma, não vai ter capa nenhuma lá. Eles diante da face da ira de Deus. Agora vamos ver se tem aquele palavreado todo que o povo comum não entende o que eles estão dizendo. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Reis, sejam prudentes. Juízes da terra, deixai-vos advertir. Só palavra para mim e para você também. Não só para os grandes da terra. Sejamos nós, meus irmãos, humildes. Somos pequenos, somos nada. Vamos lembrar disso. Comparado com o grande rei dos reis, quem somos nós, meus irmãos, para resistirmos a Deus? Acaso somos mais fortes do que Ele, diz a Bíblia? Servir ao Senhor com temor. Está falando para o rei, para o juiz, para os grandes da terra. Sirvam a Deus com temor, com reverência, e alegrai-vos nele com tremor. Vejam, meus irmãos, que até a alegria é regulada aqui pelo tremor. Servir ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Nós nos alegramos na presença de Deus? Sim, mas tem que ter muita reverência. Não é para chamar Deus de qualquer forma, não. Não é para orar como se Deus fosse um igual. Intimidade com Deus, sim, mas quanto mais intimidade com Deus tem, mais reverência terá. Servir ao Senhor com temor, com consciência da grandeza de Deus, e alegrai-vos nele com tremor. Não, porque eu tenho liberdade na presença de Deus. Não é assim, não. Esta alegria é tremendo na presença de Deus. Até os anjos tremem na presença dele, quanto mais nós, que somos pecadores. Eles não são, e tremem, quanto mais nós. Eles cobrem até o rosto para não olhar diretamente para a glória de Deus. Há temor de Deus na nossa vida. Há tremor de Deus na presença dele. O salmista continua dizendo o seguinte: beijai o filho para que se não irrite. Observe que filho aí está com a letra maiúscula, certo? O F. Então está falando de Jesus aí. É verdade também que você deve beijar o seu filho, dar carinho para o seu filho, para que ele não fique irritado. Mas está falando outra coisa, que é completamente diferente. Está falando o seguinte: honre. Beijar o filho aqui é
honre o filho. Agora, o que esse salmo então está dizendo? Que os reis, Herodes, com toda aquela capa, aquela pompa romana dele, ele deveria se dobrar diante do Senhor Jesus. Beijai o filho, honre o filho, antes que venha o dia da ira, para que não pereça no caminho, dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Deus é paciente? Ele é. Mas a paciência de Deus não elimina, não coloca em reserva a manifestação da sua justiça. Ele é paciente no sentido de dar tempo para o arrependimento. Mas haverá um dia em que acaba esse tempo. Primeiro, nós não sabemos o dia que nós vamos morrer, pode ser agora. Pode ser que a gente nem chegue em casa. Teve um que tomou a vacina e morreu infartado. Disse que não foi por causa da vacina, mas ele morreu, um problema no coração. 2 horas depois ele estava todo feliz porque tinha tomado a vacina. 2 horas depois ele morreu, lá em Israel. Quem sabe, meus irmãos, o dia da nossa morte? Só Deus sabe. Não estou falando para você pensar o seguinte: então é melhor eu me entregar antes. Não é esse espírito de medo, de fobia, então vou entregar porque senão vou para o inferno. Não, nós temos que nos entregar a Deus porque Ele é bom, porque nós queremos a presença dEle para sempre. Nós não queremos ser, como Paulo diz, banidos do Senhor, da face do Senhor. Diz o texto: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Corra para o Senhor Jesus. Ele mesmo convida: vinde a mim, eu sou manso e humilde de coração, eu perdoo, eu recebo. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam, porque para Deus, meus irmãos, não tem rei, não tem juiz, não tem diferença nenhuma, não tem doutor, analfabeto, não tem diferença nenhuma, nada disso importa para Ele. O rei deve se prostrar, assim como o servo, o senhor, o servo, o senhor, o escravo, o pai, o filho. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse Senhor Jesus glorioso, majestoso, que foi crucificado em fraqueza humana, ressuscitou com poder e voltará em glória, e nós estaremos diante dele. Para encerrar, abra por favor em Judas, logo depois do livro de Apocalipse. Judas, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, vejam, não com medo, com exultação, imaculados pelo sangue de Jesus, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar.